Fala batizada, batizado, esse é o canal Rumo à Meta, um apostolado, uma iniciativa de evangelização católica que busca trazer com descontração, informalidade, a riqueza do que a Igreja Católica nos ensina e assim nos auxiliar a refletir e rever a vida para uma busca de conversão visando alcançar a meta, o céu. Seguindo os ensinamentos de Jesus. Seja muito bem-vindo. Este é um spin-off, um derivado dos vídeos principais do canal, que se chama Ecce Homo, eis o homem, expressão usada por Pilatos para apresentar Jesus flagelado e coroado de espinhos para a multidão, como é relatado no Evangelho. Neste primeiro vídeo, nós vamos estar conversando melhor sobre este título da série e da razão de ser escolhido esse título. A série de vídeos Ecce Homo tem como objetivo trazer o que a Igreja Católica ensina em sua doutrina social, sem viés ideológico, e assim mostrar a riqueza do que a tradição e o magistério trazem da Sagrada Escritura a respeito do tema. Permaneça com a gente, você vai se surpreender. Não estou sozinho aqui, comigo está o Silas, que como você possivelmente já viu na conversa com ele, nos vídeos principais do Rumo à Meta, tem já estudado e vivenciado há 16 anos, de forma mais próxima ao assunto. Silas, muito obrigado pela disponibilidade, meu irmão, estar aqui com a gente. Uma alegria, obrigado mais uma vez pela oportunidade de levar ao nosso público um pouco mais de formação, de informação. Joia, que bom, que bênção. E você não deixe de curtir, comentar, compartilhar este conteúdo e também se inscrever no canal, para que mais pessoas possam chegar também a esse conteúdo. Bom, antes de mais nada, nesse primeiro vídeo a gente vai estar conversando sobre justamente o título, né? E qual foi a origem do título Ecce Homo. Existe uma homilia do Frei Raniero Cantalamessa, hoje cardeal, né? Raniero Cantalamessa, do dia 3 de abril de 2015, foi na Sexta-feira Santa. E ele foi na Basílica de São Pedro, em Roma. E ele justamente quis falar a partir do Ecce Homo, sobre essa cena de Pilatos, né, apresentando Jesus para a multidão, flagelado e coroado de espinhos, que é a imagem do Senhor Bom Jesus que muitos de nós conhecemos. E ele traz alguns trechos, né, a gente vai estar conversando sobre eles também, que dá título ao que a gente está pretendendo fazer, né? E o Cantalamessa diz, num certo momento, ele diz o seguinte: meditando sobre a paixão, o filósofo Blaise Pascal escreveu certa vez essas palavras: Cristo está em agonia até o fim do mundo. Não podemos dormir durante este tempo. Jesus está em agonia até o fim do mundo em cada homem ou mulher submetidos aos mesmos tormentos. Vós o fizestes a mim, está em Mateus 25, 40. Ele não disse essa frase apenas sobre quem acredita nele. Ele a disse sobre cada homem e cada mulher famintos, nus, maltratados, presos. Aí o Cantalamessa, né, comenta, né? Quantos Ecce Homo no mundo? Meu Deus, quantos Ecce Homo? Não podemos dormir, não podemos deixá-los sós. A exclamação Ecce Homo não se aplica somente às vítimas, mas também aos carnífices. Ela quer dizer, eis aqui do que o homem é capaz. Com temor e tremor, digamos ainda, eis do que somos capazes nós, homens. Corremos o risco de tanto instituições quanto pessoas do mundo ocidental de ser Pilatos que lavam as mãos. E a partir daqui nós vamos, né, tratar um pouquinho sobre esse Ecce Homo. Eu estava conversando com o Silas e para intitular esses vídeos, né, sobre doutrina social da igreja. E, a princípio, você que está acompanhando deve dizer assim, mas, peraí, doutrina social da igreja? Ecce Homo, o que tem a ver? Aí ele me lembrou justamente dessa homilia do Raniero Cantalamessa. Com certeza eu tinha lido e estava no meu inconsciente e acabei lembrando. E sempre me tocou justamente isso, né? Quando Pilatos apresenta Jesus e diz assim, eis o homem, ali, né? Mostrando o Jesus que estava preso e mostrando para a multidão, mas também, olha o estado que está o ser humano. Né? Olha como está o ser humano. E a doutrina social da igreja, ela vem justamente também nos alertar para isso. E é das duas maneiras, como o Frei lembra aqui, né? O cardeal, hoje o cardeal lembra aqui, né? O homem que sofre
e o homem que faz sofrer. O carnífice e, ao mesmo tempo, aquele que está sofrendo. Para você, Silas, assim, o que nesse primeiro vídeo a gente vai estar tratando mais sobre essa coisa esse trecho do Cantar à Missa. E, para mim, eu já destaquei aqui já tudo que me chamou a atenção dessa homilia dele. Como que fala para você esse ecce homo, e dentro também daquilo que a gente quer propor, né, sobre a doutrina social da igreja, sobre aquilo que a igreja traz em relação mesmo ao Jesus que ainda sofre, como diz o Cantar à Missa, ainda existe muitos ecce homo. Meu Deus, quantos ecce homo, né? Pois essa é uma homilia marcante, sabe, Diego? Ela é de 2015, mas ela permanece... Não envelhece, algumas né? coisas marcam, né? Tudo que o Raniero Cantalamessa escreveu e falou, maravilhoso, né? Tanto que foi quase 40 anos pregador da Casa Pontifícia, né? Então, todos os anos ele pregava os retiros da Cúria Romana e fazia as homilias da Sexta-feira Santa. E essa de 2015 foi dessas homilias maravilhosas que marcam o coração da gente. O que me chama a atenção? Quando ele fez essa homilia, eu estava acompanhando ao vivo, né? Você fazia questão de acompanhar a celebração da Paixão do Senhor, principalmente para ouvir a reflexão dele. Quando ele traz essa questão do ecce homo, o eis o homem, e quando ele apresenta Jesus, porque nós precisamos lembrar aquela realidade. Jesus é a união hipostática, né? Nós temos... Jesus é uma pessoa, mas com duas naturezas. Ele tem a natureza divina desde sempre, mas ele tem a natureza humana. E a carta aos Hebreus diz que ele, né, assumiu tudo, exceto o pecado, mas ele assumiu tudo. Ele assumiu as nossas dores, ele assumiu as nossas misérias, ele assumiu as nossas angústias, ele assumiu tudo, não é? Tudo, tudo, tudo. Isso implica as consequências do pecado. Ele não assumiu o pecado, mas a carta aos Hebreus diz que ele não tinha pecado, mas ele se fez pecado por nós. E essa imagem do ecce homo, essa imagem do Filho de Deus, né, humilhado, chagado, exposto, né, ultrajado, debochado, isso revela duas coisas. Primeiro, até onde o ser humano pode ir, né, aqueles que praticam tanta maldade. E aí nós olhamos para a história. Quando nós olhamos para a história, nós vemos episódios, né? Um exemplo aqui, Auschwitz. Né? Aquilo que aconteceu ali, né? Não é só o extermínio, mas é tudo aquilo que está envolto. Onde que o ser humano é capaz de chegar? O que ele é capaz de fazer para destruir o outro? Não é? E o próprio Cantalamessa, numa outra homilia dele, ele diz assim: Jesus na cruz, ele nos ensina que nós devemos vencer a inimizade, não o inimigo. O inimigo a gente deve convertê-lo, buscar a conversão dele, vencer a inimizade. Cristo na cruz ele vence. E ele vence a inimizade não nos outros, mas em si. Ele não tira a vida de ninguém, mas ele vence a inimizade na própria carne. Nessa carne, eis o homem, né? Ecce homo. Esse homem, ali está condensado todo o sofrimento, toda a história humana. O drama de Auschwitz está ali na cruz. Sim. Ali ele antecipa aquele sofrimento. Né? Uma vez perguntaram para Bento XVI, né, onde estava Deus, né, por ocasião da viagem dele lá a Auschwitz. O jornalista pergunta, né, mas onde estava Deus? E aí ele diz, né, estava ali sofrendo junto. Deus estava participando daquele sofrimento. Deus não está indiferente. Deus é aquele que sofre junto. Essa imagem do ecce homo, esse homem sofredor, ele é o próprio Deus sofrendo. Porque, como eu disse, pela união hipostática, nós não separamos as duas naturezas. Na única pessoa de Jesus estão as duas naturezas. E a natureza humana é a que sofre. É a nossa natureza sofrendo. É o irmão, sou eu, é você. É a história humana sofrendo ali. É a recapitulação de todo o sofrimento humano ali no eis o homem. É algo muito profundo. E também no sentido assim, o homem em si, né? Igual você falou, o que acontece com Jesus é o fruto do pecado. O fruto do pecado, a consequência do pecado está claro nele ali, né? E nesse momento também fica claro justamente isso. Olha o que o pecado faz no homem. Eis o homem no pecado. Né? Jesus não é o homem do pecado, porque ele nunca pecou, mas ele assumiu
todas as consequências dos nossos pecados. Então, existe também essa mística, né, de olhar e perceber, olha o que o pecado fez com o ser humano. Olha a consequência do pecado de Adão e Eva, olha até onde chegou. Né? Também tem isso, né, justamente, esse etioma, esse eis o homem, né? Eis o homem no pecado. Né? Exato, ali, naquele homem ali está condensada a consequência do pecado, né? De novo, a gente consegue perceber, contemplando a imagem do Cristo sofredor, a gente contempla a consequência do pecado na nossa vida. E, de novo, aquelas duas coisas, né? Até onde o homem pode fazer o outro sofrer e até onde o homem pode sofrer, né? A coisa, ela não tem limite. E aí aquilo, né? É uma expressão teológica, né? Acho que, se não me engano, é Duns Scoto que diz: aquilo que não foi assumido não pode ser redimido. Então, ali está condensado isso. Esse sofrimento, ele é assumido ao extremo, porque tudo aquilo ali precisa ser redimido. O pecado, ele é capaz daquilo ali. O pecado, ele desfigura. No corpo, o corpo é a expressão daquilo que o pecado faz na alma, né? Porque, na verdade, quem peca é a alma, né? Sim. A alma é que peca. Mas o corpo, ele é essa expressão do nível de agressão do pecado. E levando agora já para o lado da doutrina social da igreja, né? Da parte do social. Como a gente pode ver esse etioma? Né? Porque daí a gente vai já entrando para aquilo que é a temática que serão esses vídeos. Né? Até tem o título justamente por isso, a gente escolheu justamente por isso. Vendo que a doutrina social da igreja nada mais faz do que olhar para a dignidade do homem e ver o quanto que essa dignidade foi perdida. Em Jesus a gente vê justamente isso. Né? Eu acho que quem ali, no filme da Paixão de Cristo, como o Mel Gibson apresentou, a gente vê um pouco disso, né? A gente vê o Jesus antes conversando, sem passar pela flagelação, e quando ele é apresentado, tá certo que já não é tão chocante para a gente estar assistindo o filme, porque a gente vai acompanhando ele ser flagelado. Mas para quem estava ali esperando o julgamento dele, né, no pretório, né, que chama, né? Isso. Na hora que ele é apresentado por Pilatos, na hora que é apresentado o bom Jesus, né? A imagem que a gente tem do bom Jesus hoje para o povo, foi um susto tremendo. Porque a dignidade dele também, igual você falou, foi humilhado, cuspido, escarrado. Para onde foi a dignidade do ser humano ali, Jesus também, né? Mas também ele estava também redimindo toda essa humilhação que o ser humano também passa. Mas, voltando ao ponto, dentro da doutrina social da igreja, como que a gente pode olhar esse etioma, né? E quanto que esse etioma fala da doutrina social da igreja? Não sei se eu me fiz ser claro. Nós podemos atualizar aqui, por assim dizer, né? Talvez não seja a palavra melhor, mas nós podemos não atualizar, mas tornar presente aquela imagem daquele sofrimento do Cristo nos sofrimentos ao longo da história. Porque o que acontece? A cada tempo aparece uma ideologia, aparece alguma ideia, né, equivocada. Em outras palavras, de que maneira eu posso explorar o meu irmão? Né? É isso. De que maneira eu posso ganhar com ele? Como se isso fosse um jogo, né? Se o meu irmão fosse um jogo. Aí nós vamos pensar isso de uma forma mais ampla. Vamos pensar isso na dimensão da sociedade. Doutrina social, a gente pensa em sociedade. Quando a gente pensa na sociedade, na estrutura da sociedade, o que a gente vê? A gente vê, e isso no tempo de Jesus, isso no nosso tempo, isso em qualquer tempo. O ser humano que não tem pão, o ser humano que não tem teto, o ser humano que não tem saúde, o ser humano que não tem liberdade, é a tentação de sempre, né? É a tentação de sempre. Então, esses flagelos sociais, esses dramas sociais, vamos falar assim, eles estão condensados ali no etioma. Aquele homem ali, aquela humanidade sofredora que está ali em Cristo, é o ser humano na história sofrendo. Eu dei o exemplo aqui de Auschwitz, né? Um drama, algo que não deveria nunca se repetir na história, mas que a gente vê acontecendo em regimes ditatoriais. Nós vemos isso em regimes... Vamos ser bem claros aqui. Nós pegamos hoje, no nosso mundo, vamos pensar o século XXI. Nós temos hoje uma liberdade. O ser humano hoje ele é livre? Não é.
Aquilo que Paulo fala na carta aos Efésios, né? É para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas essa liberdade, ela acontece potencialmente? Não acontece. Não acontece. Ela não acontece. Então, aí nasce a doutrina social da igreja. Eu disse no outro programa e repito aqui. Ela nasce no contexto do final do século XIX, né? Quando nós temos ali a Revolução Industrial. Quer dizer, o homem agora ele é visto como? Ele é visto, como que eu consigo explorar? Os grandes sistemas, eles pensam, o que eu posso ganhar com o ser humano? Mas ele não vê o ser humano na sua dimensão, na sua magnitude, como um ser que tem uma alma, né? Ou uma alma, na verdade nós somos uma alma, né, e temos um corpo. Sim. Mas a instrumentalização. E aí a Revolução Industrial, o que ela faz? Ela instrumentaliza o ser humano. Aqui tem um potencial muito grande para explorar, né? E visando lucro. E nós estamos ali no auge. E aí a igreja, mãe e mestre, o que ela observa? Nós precisamos dar uma resposta para isso, né? E aí a doutrina social ela se encaixa aí. Esses dramas sociais ao longo da história. A doutrina social ela está sistematizada a partir do final do século XIX, mas eu disse aqui no outro programa, ela nasce do Evangelho, né? A doutrina social é o Evangelho encarnado. Quer dizer, fazer essa leitura e identificar. Qual que é o problema? Em outras palavras, o que o pecado está fazendo na vida da sociedade? E aí nós vamos ter vários dramas, né? E só para a gente já ir encaminhando para esse finalzinho desse primeiro vídeo, esse último viés, essa última linha que tem aqui das citações que eu escolhi do Cantalamessa, quando ele pega e fala assim, que nós corremos o risco de ser os novos Pilatos que lavam as mãos. Diante do et homo de hoje, diante do Cristo sofrendo hoje, qual é o risco de eu, como católico, como cristão, estar lavando as minhas mãos? Porque Pilatos era um pagão, para ele não tinha princípio, o princípio dele era diferente daquilo que nós temos hoje, ok. Só que hoje em dia, nós tendo já o exemplo, o contra-exemplo de Pilatos, e mesmo assim, a gente ainda... Será que não está também lavando as mãos? Eu entendo esse ponto seu como um egoísmo muito grande. O que nós temos aqui, Diego? A tentação de sempre é o quê? Nós temos uma religião intimista, uma religião em que eu olho só para a minha necessidade. E só não cortando você, mas já cortando. Hoje tudo tende para isso, né? Sim. Tudo tende para isso. Eu acho incrível como as pessoas hoje em dia falam assim, não, mas a pessoa só não celebra a missa em casa porque é uma coisa muito... Tem que ter um padre, mas eu confesso com Deus, eu faço aqui, eu tenho a minha família, eu tenho o meu clubinho, eu tenho a minha turma, eu tenho... E tudo, a igreja parece que é feita assim, para mim, né? Eu sou o centro do universo, né? Não é Deus, não é as verdades, não. É a minha verdade, é o que eu acredito, é o que eu penso. Eu não vejo dessa maneira, eu não vejo assim. Eu entendo o seu ponto de vista. A gente está apresentando a verdade da igreja, às vezes, eu entendo o seu ponto, mas não é ponto de vista. Tudo é levado para esse intimismo, né? Esse intimismo egoísta que acaba fazendo justamente essa atitude de Pilatos. Porque Pilatos, diante da verdade, até o Papa Bento XVI fala isso, né, no Jesus de Nazaré, quando ele vai falar sobre Jesus diante de Pilatos, ele vai falar justamente da verdade, que é o que Jesus questiona para Pilatos. E Pilatos não soube para onde ir, porque ele tinha uma verdade, que era essa verdade intimista. Né? E o ruim é a gente chegar nesse ponto da sociedade, 2025 anos, 2026 anos de cristianismo, e a gente ainda tem pessoas dentro da igreja, católicos, vou deixar claro aqui agora, de pastoral, de movimento até, que são ainda Pilatos lavando as mãos. Né? E justamente diante da dificuldade que está o próximo. Daí, numa coisa, aí já está indo para o segundo vídeo, né? Já está puxando o tema, mas só para já deixar aqui, o quanto que as pessoas, quando pegam campanhas, se interessam, vão junto e tal, e formam o grupo, ok. Bom, mas na intimidade, aí voltando à intimidade certa, né? A pessoa faz intimidade errada, mas vamos para a intimidade certa.
no dia a dia, no tu a tu, no ninguém vendo, nenhuma selfie sendo feita. A pessoa não ajuda o pobre, não ajuda a pessoa que está em necessidade, não ajuda o et homo, não ajuda o homem que está na situação que está, né? Basta nós vermos as nossas orações, né? Como que nós rezamos. É o meu, é o minha, é o meu, é o minha. Meu e minha, meu Pai e minha. nosso é longe, né? Não, de jeito nenhum. As orações espontâneas revelam o nosso coração. As músicas, eu sou músico, as músicas. Você é músico. Hoje em dia é tudo. Ah, meu Deus. Até o Padre Léo de Betânia falava, né? Minha Nossa Senhora. Decida, ou é minha ou é nossa. Exato. Também por isso, né? A gente... É muito aquilo do Roberto Carlos, né? Jesus Cristo, eu estou aqui. Né? É o eu estou aqui. Verdade, eu não Exato, exatamente, né? É o eu estou aqui. Essa coisa muito intimista, essa coisa muito individualista, né? Como se você se salvasse sozinho e o outro, né? Não é problema seu. E quando nós olhamos, você falou de pastoral, quando nós olhamos para as nossas pastorais, liturgia, você tem um grande engajamento, você pega uma pastoral social, por exemplo, pega uma pastoral carcerária, qual que é o engajamento? Né? Liturgia, as pessoas brigam para ver quem que vai ler na festa, na missa festiva. Agora, quem que briga para ver, não, eu quero lá servir o sopão, lá na pastoral de rua. Quer dizer, pelo que a gente briga? Né? O que motiva a gente a brigar? Para proclamar a leitura na missa festiva do padroeiro, ou para lá, não, eu é que vou servir o irmão lá no sopão lá da pastoral de rua. O que dá briga? Aí está a resposta, como está, né? No geral, claro, salvo as gloriosas exceções, os episódios, não, os relâmpagos de santidade que ainda existem, mas de um modo geral, o que chama mais atenção? Né? É isso, a nossa oração, ela reflete muito aquilo que é a nossa vivência, né? Lavando as mãos. Eu estava me lembrando aqui de uma música, eu não vou cantar ela porque pode ser que dê strike no vídeo, mas Arengação, já ouviu? Sim. Que fala justamente isso, né? Que tem que varrer a igreja, mas ninguém quer, tem que tocar o sino, mas ninguém quer, tem que, uma coisa ou outra mais prática, ou tem que rezar, mas entrar no paraíso, todo mundo quer. Exato. É justamente isso que acontece. Bom, gente, olha, o assunto aqui vai render, né? Estamos no primeiro vídeo e ainda tem mais 5, com a graça de Deus. Por isso, eu quero agradecer de coração, né? Você está se expondo dessa maneira, né? Disponibilizando aqui para estar com a gente. Muito obrigado mesmo. Mais uma vez, eu que agradeço. Estamos aí para servir a nossa comunidade. Amém. Amém. E obrigado a você que nos acompanhou até aqui, né? Se o conteúdo valeu a pena para você, curta, comente também, compartilhe com seus contatos, sua rede social. E não deixe de se inscrever no canal, porque tem muita novidade chegando aí no Rumo à Meta. Colocamos aqui um ponto e vírgula, porque ainda tem assunto, graças a Deus, e retomamos na próxima segunda-feira com Et Homo aqui no Rumo à Meta. Até lá!